pessoal, tudo bem? Fernando da Distrimed, mais uma vez por aqui, através da TV Distrimed, a DTV, no nosso podcast número 4. Hoje, mais uma vez, feliz, né? Eu sempre falo que eu tô feliz, cara. Mas acho que isso é uma característica bonita, né? Deixa quem tá assistindo à vontade também, feliz em nos ver, né? E hoje a gente tá com vários convidados aqui, bem especiais, né? Para conversar com nós. A gente primeiro tem que agradecer a Cosegur mais uma vez, nosso patrocinador master, né, que trouxe esses convidados aqui para trocar uma ideia com nós. Hoje o podcast vai tratar de um assunto aí em alta, podemos dizer assim, mais do que nunca no Brasil, né? Que é trabalho à altura, o risco de trabalho à altura, um risco controlável, né? Através de procedimentos e equipamentos a gente consegue combatê-lo, né? E ter mais resultados, né? E hoje, com vocês, né? Eu tenho que apresentar esses dois caras. Um já esteve por aqui, ele tá ficando acostumado com as câmeras aqui, tá interagindo, craque, né? Tá fera, né? Já tá fera. Um deles é o João, da própria Cosegur, nosso parceiro, né? Nosso patrocinador master. Isso. E o convidado ilustre, especial, né? Que a gente tá muito feliz em conhecê-lo. Eu não conhecia pessoalmente, né? Mas ouvia falar muito bem desse cara aí. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da Closer, nosso parceiro aqui, a nossa gravadora, é o nosso querido João Ricardo Rodrigues Carlos, profissional de segurança do trabalho, né, consultor e promotor técnico da Atenas, né, Cintos do Brasil, uma empresa referência na área. E hoje a gente está recebendo a Cimito aí, cara, com muita história para contar para nós aí. Obrigado pela presença, meu querido. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a esse grande amigo, João, a Cosegur, já é um parceiro da Atenas de longa datas. Venho falar, né? Sou de São Paulo. Nós, da Atenas Cintos, somos fabricantes de cintos de segurança para trabalho em altura. E falar que o podcast de vocês já está no estado de São Paulo. Olha aí, então, grandes empresas, as escolas técnicas já estão adquirindo esse material, esse conteúdo, de uma forma aí tão abrangente, né? De uma forma fácil de se falar quando a gente fala de prevenção. Que legal, então, cara. Parabenizando vocês, que nós estamos no episódio 4, que vai vir aí milésimo. Vai ter bastante, se Deus quiser. Bastante. Pra cima. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente com vocês. Vamos falar um pouco hoje, né, sobre trabalho em altura. Grande assunto. Grande assunto. E eu, pessoalmente, adoro trabalho em altura. Eu sou suspeito em falar, já estou aí desde 2009, estamos há 13 anos, né? Vamos fazer aí 13 anos trabalhando a nível Brasil, falando de altura. Tem muita história boa, infelizmente algumas histórias tristes, mas, tem, né, cara? mas a gente aprende, né? Diariamente. É uma escola, o dia a dia é uma escola dentro da segurança do trabalho, né? Exatamente. Bacana. E Joãozinho? Isso aí, pela segunda vez, né? Agradecer a você, Fernando, o mestre da segurança aí na Chapecó e região, né? A gente depende de vocês lá para ter a qualidade também. Agradecer toda a equipe de Distrimed também, uma equipe sensacional, nota 1000, né? E hoje estamos aí, né, para falar de um assunto que não é um assunto leviano, né? E como eu até tinha comentado no outro podcast, a gente precisou dele estar aí, né? Então a gente passa obras, passa indústria, passando todo o conhecimento e tá aqui hoje com você de novo, né? Que legal, cara. É um prazer imenso mesmo. A gente fica muito feliz, cara. Muito feliz de contar com vocês, né? E o podcast é exatamente o que o nosso colega trouxe, né? A gente ficou muito feliz em saber que a gente está indo tão longe, né? São Paulo e para o mundo, com certeza, a rede nos leva, né? Mas chegar em pessoas que têm o interesse de conhecer não só a nossa marca, mas sim a nossa experiência, né? E principalmente a nossa área, que a gente tanto luta há tantos anos, né? Eu há 17 anos trabalhando com isso, a gente sempre quis que a nossa cultura de segurança, um pouco do nosso conhecimento, nossas legislações fossem mais comuns dentro dos assuntos, né? Sim. Do nosso dia a dia. E o podcast nosso é exatamente isso, não é só para o profissional técnico, para quem trabalha com segurança do trabalho, mas para a comunidade em geral, conhecer um pouco mais a nossa área e acabar colaborando, né? Com quem está lá em casa, assistindo um sofazinho confortável, né? Um pedreiro, um soldador, né? Um colaborador, um fabril, que está querendo aprender um pouquinho conosco aí. Olha, Fernando, eu sou até suspeito em falar, nós que estamos no trecho aí, né, principalmente fazer translados, né, mas sempre que eu tenho oportunidade, se eu estou no hotel, eu estou na minha casa, quando estou fazendo janta, se hoje eu falo assim, um vício, né, que eu gosto de ficar ouvindo podcasts. Então eu estou fazendo janta, até coloquei um suportezinho na televisão ali, em cima da pia, estou fazendo janta,
e ficou ouvindo. Isso é Ficou legal, ouvindo porque, fugindo um pouco, né, do assunto, a gente falou de rede, né? Uhum. Hoje tem um lado bom, vamos falar, tem os dois lados da moeda, né? A internet. Você consegue absorver muito conteúdo produtivo e também tem muito conteúdo negativo. Sim, bastante. E quando a gente fala de mídias, né? Infelizmente, eu falo que nós, até a juventude hoje, está muito viciada com redes sociais. Sim. Se perde muito tempo em mídias, em mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, com conteúdos que não são fúteis, né? Isso. Não agrega. Não agregam. E até hoje, né, nos smartphones tem o aplicativo de bem-estar que ele consegue mensurar o tempo que você fica nessas redes sociais. Exato, né? exato. E teve um tempo atrás, até que foi um start que me deu assim, eu falei, e aí? Perdão, né? Eu falei, um start, eu falei, calma aí. Eu comecei a mensurar e eu vi que eu ficava de 2 a 3 horas em uma rede social, por exemplo, no Instagram, ficava 2 horas no Facebook, nesse decorrer de 24 horas, eu falava, cara, eu perco 5 horas do meu dia, fuxicando, olhando a vida dos outros. Exato. E o que isso está agregando para mim? Sabe o que está agregando? Aí eu comecei a mudar. Aí eu comecei a ouvir, além de podcasts, né, conteúdos que me trouxeram aperfeiçoamento. Eu também consegui, que nem eu tinha uma preguiça de ler livros. Aí eu tenho, né, não é fazendo aqui uma média, né, mas tem um canal no YouTube, ilustradamente, que ele faz resumos de livros. Sim, tem. Né, livros, e eu comecei a pegar esse tempo e começar a adquirir esse conhecimento, né, conteúdo, informação. E hoje eu, né, me desvicilei desse vício, da rede social. E eu começo a adquirir mais conteúdos. Buscou conteúdo, né, relacionado. Isso é muito legal. E a gente aprende, né, cara? Tu mesmo na estrada, a gente tava conversando ali atrás, né, sobre a estrada. Eu mesmo baixo podcasts, né? E pra gente não só aperfeiçoar o que a gente tá fazendo aqui, mas tu acaba aprendendo coisas pra tua vida, né? Sim. Esse é o grande objetivo também nosso aqui. Exatamente. Uma grande importância é você conseguir pegar esse lado positivo que ele falou dos podcasts, tem um negativo, você pegar a parte da segurança no positivo, né? Hoje nós pega a nossa região aí, o trabalho que a Distrimed e você, Fernando, está fazendo para abranger toda a região no assunto segurança, está trazendo profissionais como o João, é incrível isso, né? Exato. A gente tem que valorizar e compartilhar para o pessoal, para até a família assistir lá em casa, para aprender junto, né? Que é um assunto, ele abrange todo mundo, né? Ele pega todo mundo. Exato. E assim, aproveitando, né? Quando a gente fala de segurança, nós tivemos a oportunidade, hoje mesmo, né? Visitamos mais de 4 obras, aplicamos foi 4 ou 5 DDS. Foi 4 DDS, 300 colaboradores. 300 colaboradores hoje atingidos, né? Falando sobre trabalho em altura, sobre a prevenção do trabalho em altura. Legal, e o que foi importante, né? Quando a gente aborda dentro desse tema, né, do DDS, porque o que é falado dentro da empresa, ele se aplica dentro de casa. Né? Eu dou um exemplo, né? Eu dou o exemplo principal que eu falo, o que é o trabalho em altura? Primeira coisa, o que é trabalho em altura? Aí muitos até ficam calados, não sei se é por receio, por vergonha, mas muitos não sabem. Uns falam, o trabalho em altura é 3 metros, é 4 metros. O trabalho em altura é se eu tô pendurado. Sim. Mas, e aí? O que a NR fala? Primeiro, para capacitar um colaborador... O que é o básico, né? O básico, vamos puxar, né? Ele tem que receber o básico, um treinamento de 8 horas. 4 horas teóricas e 4 horas práticas. Isso. Né? Então, nós sabemos ainda a deficiência do mercado, vamos ser bem francos, porque se a gente puxar, é um tema também que leva, acho que um podcast só para falar disso. Só para falar né? disso. Só para falar disso hoje de proficiência. Só para falar de proficiência. 4 horas ou 8 horas é apto para um treinamento, para uma atividade em altura, para uma torre de 60, 70 metros? Um colaborador que nunca trabalhou, que saiu de uma lavoura. Vamos colocar assim, ele saiu de uma lavoura, ficou numa sala em 8 horas, ele fez um treinamento de NR35. Esse cara, ele tá apto para trabalhar em altura?
Então, só para não fugir um pouco do contexto, Sim, que eu sei não, que mas tá leva, né? certo, tá Que certo. leva um tempo. Exatamente o raciocínio. Mas o que foi bacana é o que a gente traz, né, de uma forma lúdica e leve para eles, o que é o trabalho em altura. Aí eu dou exemplos, né? O João dá risada, que eu subo em cima da cadeira, subo no banco. Sim. E eu mostro para eles que, né, o trabalho em altura, ele se dá no desnível do piso. Exatamente. Não é só porque é 2 metros de altura, né? Exatamente. Não é isso. Eu saí Não é somente a 2 metros de altura que acontece um acidente. A gente tem exemplos claros, não sei se tu soube do assunto, mas foi uns 6 anos atrás em Chapecó, a gente pode dar um exemplo prático do que tu tá falando. Dentro da nossa igreja, aqui do centro de Chapecó, o cara foi trocar uma lâmpada de emergência em cima da porta, escadinha de abrir, subiu no segundo degrau da escada, caiu, bateu a cabeça e morreu. Louco. Não sabia disso. Sim. Tem uma explicação técnica para isso? Claro que tem. E tem a altura que ele estava, já bastou, né? A gente vai, se fosse entrar em questão de fator de queda e tudo mais, o quanto o nosso corpo suporta, segundo os estudos da Força Aérea Americana lá, a gente vai embora. Né? Mas tem uma explicação, né? Então, o trabalho à altura não é só toda atividade acima de 2 metros. É toda atividade sai do teu ponto de equilíbrio, no momento que tu pode, né, ser desequilibrado por algum fator base que tu tá trabalhando, plataforma, assim por diante, né? Então, esse exemplo que tu dá lúdico, em cima de cadeira é o que o cara mais vai marcar. Exato, aí eu brinco, né? Porque a gente sabe que na construção civil, né, João, hoje, né, ainda o percentual, se podemos falar que é 80%, são colaboradores, são homens, né? Sim. Aí eu falo, de uma forma lúdica, eu falo, imagina, seu José, você tá saindo aqui, trabalhou o dia inteiro, chega a sua esposa, te liga, fala, ó, queimou a lâmpada da lavanderia. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquele banquinho de plástico, vai subir, vai trocar o chuveiro, você vai desligar o disjuntor? Sabe, você começa a usar exemplos, né? E começa a aflorar a mente deles e falar, o que é aprendido aqui dentro da empresa tem que ser replicado dentro da sua casa. Né? Nós somos espelhos e exemplos para os nossos filhos, para a nossa esposa. Sim, no último podcast a gente tratou de uma cultura voltada para a segurança do trabalho americana, que teve um profissional aqui da área de fonoaudiologia, contando num projeto que tem nos Estados Unidos que o pessoal treina os alunos na escola, já existe uma matéria voltada à proteção auditiva lá, que é desde os decibéis, o nome do projeto lá. Né, que eles ensinam a questão do fone de ouvido, tu não pode passar desse volume, que vai te dar um problema. É um treinamento, cara. Sim. Que lá na frente vai dar resultado. Né? Então, essa questão da capacitação para a nossa área, voltando para o trabalho à altura, cara, a gente sabe que tem muito a evoluir ainda, né? Tanto que os números mostram, né? A gente trouxe números aqui, né? Tem a questão que a gente sempre traz aqui para o pessoal de casa que está assistindo, um dado estatístico para a gente volupiar nessa conversa aqui, né? Dar mais volume, né? É isso aí. Então, lá em 2021 tem um dado bem concreto, né? Que o Brasil passou por 423 mil, em torno disso, acidentes de trabalho, né? O levantamento mostra ainda que 1.600 pessoas perderam a vida, né, por acidente de trabalho. E o trabalho à altura, conforme o levantamento, 65% foram de quedas em altura, que ocorreram na construção civil. Somente 35% aconteceram em outros setores da economia. Olha que interessante, né? Sim. Ainda de acordo com o levantamento, dos 65% dos casos de queda de altura na construção civil, 74% terminaram com mortes. E apenas 26 trabalhadores sofreram algum outro tipo de problema que acabou sobrevivendo, né, com alguma sequela, né? Então, a grande maioria fica com algum tipo de sequela grave. E outro número bem interessante, só um pouquinho, desculpa ter cortar. Outro número levantado que é bem interessante para nós discutir, mostra que 80% dos casos, as quedas ocorrem pelo não uso de equipamento de proteção individual, chamado EPI, né? E os 20% restantes dizem respeito a falhas do equipamento. Né? Então, olha que dados interessantes, né? De tudo que acontece de acidente do trabalho hoje, 40% é trabalho à altura. 40%. É muita coisa, né, gente? Fernando, o que é importante? Dá para a gente ir um pouco mais a fundo nesses dados Sim. que você passou aí. Isso aqui são dados, vamos dizer assim, oficiais. Oficiais, isso é um dado da Animaseg, né? Que é um órgão hoje que mede aí todos esses acidentes, não só acidentes, também volumes como de consumo, volumes de consumo. Posso apresentar para vocês Claro. esses números, mas se a gente for um pouco mais a fundo voltado ao trabalho em altura, em 2021, né, fechando 2022, vai sair agora de 2022 para 2023, do trabalho em altura,
se ocorreram mais de 14 mil acidentes voltado ao trabalho em altura, né? Porque esses 460 mil foram um total de acidentes de trabalho voltado, né, a todos os segmentos. Então a gente fala de trabalho em altura. Infelizmente, 96 colaboradores vieram a óbito, né? 96 colaboradores vieram a óbitos. É muito, né? E desses outros os outros 3 mil colaboradores, se teve casos e relatos que muitos tiveram aí sérias sequelas e lesões, né? Porque o trabalho em altura, a gente mede principalmente as construções civis, a gente sabe que ele está sempre acima de 5, 6, 7, 8 metros. Trazer um dado também, né, uma informação importante, que muita gente, às vezes, como a gente questionou, muitos não sabiam, o caso do Augusto Liberato. Eu sei que rebate isso, mas é importante. Ele não lembrou do nome, né? O Gugu, né? O Gugu, famoso Gugu. Exatamente, o Gugu. Porque, infelizmente, era um personagem, né? Ele tinha mídia, conhecimento, né? Passava na televisão, todo mundo conhecia. E quando fala do Gugu, o que aconteceu com ele? Infelizmente, ele sofreu um acidente doméstico. Né? Sofreu um acidente doméstico, caiu do forro da sala dele, lá nos Estados Unidos. Ele tinha dinheiro para contratar todos os empreiteiros lá dos Estados Unidos. Né? Infelizmente, hoje veio uma repercussão aí dele em questão da herança, que tem mais de R$1 bilhão. E o que acontece? Um descuido. Caiu, bateu a cabeça, né, lá no guarda-corpo da escada, depois caiu na mesa lá de mármore com traumatismo craniano, com uma expansão de massa cefálica e não teve mais o que fazer. Né? Não pode fazer. Aqueles 1 bilhão, poderia ter 10, 20, 30, não ia trazer a vida dele de volta. Exato. Aquela coisa que a gente comenta, né? O trabalho em altura, ele não tem um pequeno, um médio acima do grande risco. Não tem um pequeno e um médio risco, ele é grande risco. Então já começa daí. E esses exemplos do trabalho doméstico, que é aquela coisa, não é só porque a gente está falando para Tec Segurança, engenheiro de segurança, sim. pessoal da área. É para todo mundo, né? É o pessoal que a família, ele pega todo mundo, né? Isso. Então é um exemplo perfeito, né, João? O impacto é gigante, né? E só complementando, Fernando, e nós estamos falando isso, são números de colaboradores que são registrados, é número da CAT, de comunicado de acidente, né? Formal, trabalho formal, comunicado sem trabalho fora, né? E com aquele informal. O informal. E já fizeram estudos, né? Tem estudos que falam que esse número ali até triplica. Isso aí. Exatamente. Então é muito perigoso ainda, Fernando. Isso, tem muito acidente, né, cara? E a gente pega aqui dados de 2021. O volume de prestação de serviço dentro da construção civil, e esse sim triplicou, quadruplicou. E eu tenho certeza que talvez a área de serviço hoje está quase passando a construção civil e volume de acidentes, com certeza. Né, pelo fato da terceirização e tudo mais que aconteceu no mercado, né? Isso também sabe o que preocupa? O que me preocupa? Se a gente puxar um dado da própria Nemaseg, no próprio gráfico, você vai ver que de 2019 se teve uma crescente muito alta, um exponencial assim, gigantesco de mais de 700% o índice. E se você olhar em 2014, quando você teve megas construções, os números de acidentes de trabalho eram muito baixos. Sim. Né? Então, eu acho que é um dos meus legados, é uma das coisas que eu gosto, que eu faço com muito amor, de estar presente, de a gente falar, né, para 200, 300 colaboradores, seja mas se eu conseguir plantar a sementinha para aquele colaborador e ele conseguir sair daquele DDS, daquele treinamento, daquele workshop, com o que eu expliquei, convencido da importância, né? E a conscientização, que é o que mais salva, né? Eu saio realizado, como eu saí de todos os DDS que me tiveram resultados muito gratificantes, né? O João sabe. Isso, os últimos dados que eu passei é bem interessante e entra nessa nossa conversa, né? Tu pega 80% dos casos, as quedas ocorrem por não uso do EPI. Não uso. Que é o que nós estávamos falando. Não uso não quer dizer que não é entregue. Né? A gente teve casos de acidentes recentes que eu passei e comentei com vocês ali fora. O cara estava a 17 metros de altura, encarregado da atividade, o chefe, dizemos assim. O cara era bombeiro civil fora da área de atuação dele. Resgatista, né? Extra, conhecia todos os procedimentos. Era um bom trabalhador na área da segurança do trabalho. Para um momento de bobeira ali, ou talvez até mesmo de conscientização dele, se expõe ao risco e morre com 35 anos de idade, né? E não foi
né, por falta do equipamento. O equipamento estava ali à disposição, né? Então, 80% a gente pode abranger bastante esse assunto. Por quê, né? Isso. Hoje até a gente pega as obras que a gente passa fazendo as DDS, os treinamentos, é a galera jovem. É o pessoal que tá vindo de fora, o estrangeiro, 19 anos, 20 anos. Sim. E eles vêm, eles não têm um treinamento adequado. É que nem aquela coisa lá. Eu, na minha percepção, parece que o pessoal tá passando só se mostra o cinto. Uhum. Só se entrega o cinto de segurança. Os dispositivos de ancoragem, as linhas de vida não é apresentado. É que nem tu falou. É isso aqui. Tô aqui, o seu cinto, seu óculos, assina a ficha de EPI e vai lá trabalhar. Qual é o procedimento? Então a visão que tem é que parece tá perdendo o controle disso aí. Como aumentou muito, falou, triplicou as empreiteiras, as obras, parece que está se perdendo o controle pela quantidade, né? Uhum. Não tinha um preparo assim. Sim. E porque uma das maiores das perguntas que a gente faz vocês conhecem os dispositivos de ancoragem? Quais são? O pessoal do cinto todo mundo fala. Do cinto todo mundo ergue a mão e fala. Uhum. Mas o que a gente percebe, o dispositivo de ancoragem, o Talabart, vocês conhecem? Alguém quer falar alguma coisa? Não, usa só, parece que é só o cinto. Uhum. É que o cinto é um componente só, eles não sabem nem separar, né? Geralmente por falta de preparo. E assim, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? Sim, isso, né? Tem uma fase bíblica aí. E o que é importante? Vou pegar um gancho, principalmente do Talabart. O Talabart, não vamos aprofundar esse assunto, mas o Talabart ele tem uma zona livre de queda. Isso. Né? Tem lá especificado na etiqueta uma zona livre de queda adequada para se realizar aquela atividade. E muitos não conhecem, não têm esse conhecimento. E a gente vê o acidente, que ele recebeu o cinto, recebeu o trava-quedas, está numa linha de vida, mas ele está ancorado errado. Uhum. Aí, se porventura ele sofreu a queda, ele vai vir ao solo. Por quê? Não vai ter a capacidade de salvá-lo. Não tem como salvá-lo. Isso. Mas a empresa forneceu o EPI, obrigação, né? NR6, PGR, NR1 forneceu. É um assunto bem interessante, porque são 80% né, das mortes dentro dessa linha de raciocínio, né? Entra dentro dos 80%. É o que a gente mais percebe, João, não é isso? E o que é importante? Vou trazer só uns dados que até em memória e também em respeito ao grande profissional que foi, um conhecido meu particularmente, tá? Uhum. Você mencionou que 80% ocorre de acidentes sem o EPI. Por falta do uso. Por falta do uso do EPI. O pai de um amigo meu, Fernando e Rafael, o senhor Mauro, que Deus o tenha, ele trabalhou tantos anos numa empresa multinacional, a empresa tinha todos os treinamentos, sabe? Ele tinha todos, ele recebia os prêmios certificados de melhor funcionário, fez a carreira dele, construiu uma linda família, se aposentou e ele foi trabalhar formalmente, porque era um cara muito ativo, muito ativo. Então era necessário, precisava trocar uma luminária, precisa fazer uma pintura. E ele fazia de tudo, ele era ferramenteiro. Então, ferramenteiro ele faz de tudo. E infelizmente, numa fatalidade, numa obra, numa casa da parente dele, né, ainda, subiu num andaime, colocando eletrocalha no galpãozinho. Quebrando o galho. Ele, nessas eletrocalhas, no que ele empurrava, né, só não derruba. Ele empurrava o andaime, em vez de uma ajuda de um segundo, né, de um terceiro para ajudar ele, ele mesmo empurrava o andaime. Infelizmente, numa dessa, a roda virou, o andaime tombou, ele caiu a 4 metros, sem EPI, sem cinto, sem capacete, traumatismo craniano, perfurou o pulmão, né, com fratura. Infelizmente, veio a óbito, assim, desculpa por uma morte tão besta, sabe? Sim. Tão besta que é aquele rapidinho. Esses 80%, ele é muito... Fernando, ele é muito preocupante para nós. Claro. Ele é muito dado preocupante. Fundamental para a gente raciocinar, né? Você trouxe o exemplo, né, do colega, infelizmente também, né, que veio a falecer, porque é o que eu falei até hoje, né, 2, 3 vezes, a pressa inimiga da perfeição. É aqueles 5 minutinhos, é o descuido. Se a gente falar, né, agora, até mesmo de trânsito, é a questão de mexer no smartphone, de mexer no celular, de sair dali sabe, você acaba saindo do foco e, infelizmente, o acidente, ele vem. Exatamente, e ele vai ser fatal. E tu vê, 20% que sobra, né, é por falha do equipamento. Então, quer dizer 20%. Que os equipamentos, eles vêm funcionando. Sim. 20% é pouco, perto do que a gente tem de 80% aqui, né? E entra nessa linha de raciocínio, né?
Joãos, né? A dupla de Joãos hoje, Que né? isso, hein? JJ. JJ é boa, né, cara? Então, o que eu queria trazer, principalmente para ti, João, da Atenas, né? Que é exatamente essa dificuldade que vocês devem perceber no Brasil, né? Hoje vocês atuam no Brasil todo, né? Talvez até fora do Brasil já deve ter equipamentos de vocês, isso pode contar também para nós. Claro. Mas com esse teu rodar aí pelo mundão afora, deve ter muita dificuldade das empresas, né, com relação ao trabalho à altura ainda. Seleção de cinto, né? Depois a gente vai falar bastante também sobre capacitação para o próximo assunto, mas a dificuldade que as empresas vêm tendo para adequar seus equipamentos, o seu dia a dia, a sua realidade. Sim. Você deve ter, essa aí é o principal fator, né, que tu encontra nos clientes. Né? Diariamente Sim. nós presenciamos, infelizmente, ainda essa seleção de equipamentos, mas antes, né, preciso também enaltecer a Atenas Cintos. Com certeza. Hoje, a Atenas Cintos, ela, como você mencionou, sim, ela atende hoje todo o território nacional e internacional, América do Sul, América Central e também Europa e Oceania. Olha Porque que tem algumas construtoras que migraram, né, pela qualidade dos nossos EPIs. Sim. Então, eles migraram nossos equipamentos, isso é gratificante. E falando um pouco de Atenas, a Atenas ela é uma empresa nova no mercado, né? No segmento de altura. Ela tem apenas 18 anos. Ela nasceu da construção civil. Nasceu da carência de um produto de qualidade. Viam-se, né? Muitos EPIs, muitos cintos de baixa qualidade. E o nosso proprietário, né? Hoje fundador da empresa, o senhor Paulo Casarini, ele falou, não, eu posso fazer melhor. Posso fazer melhor. E foi onde veio essa ideia. Ele iniciou a Atenas Cintos há 18 anos atrás na garagem da casa dele. Olha que legal. Ele, né, a esposa dele e os seus 2 filhos, que hoje são os diretores da empresa. Então. Familiar, 100% brasileira. Então, o Luiz Casarim, que é o nosso diretor comercial, e tem o Felipe Casarim, que é o nosso diretor de marketing. Bacana. Né, que também cuida aí de todos os processos da empresa. Hoje são eles que tocam 100% a Atenas. A Atenas, ela fabrica mais de 500 mil de produtos aí anual. Nós estamos numa crescente tão gratificante para nós, né? Para nós como técnicos que nós fazemos o desenvolvimento dos nossos produtos a nível Brasil, porque a Atenas, por mais que ela seja uma empresa nova, ela traz credibilidade e confiança para o consumidor final. Um cinto da Atenas, né, que investe dos produtos da Atenas, ele se sente seguro. Sente seguro pela qualidade do produto. E o principal também para o empregador é o custo-benefício. Né? Sabemos que tem grandes marcas renomadas no mercado, mas hoje fica fora do budget, né, de mercado. Você vai comprar um cinto R$ 1.500, você está com uma obra com 300 colaboradores, como eu vou ter um budget para comprar tudo isso de EPI? Sim. Então, voltando, né? A Atenas, ela tem esse know-how aí já. Percebe essa dificuldade, né? Percebe, como eu disse, nascemos da construção civil. Nascemos da necessidade. Lá, 18 anos atrás, então esse assunto ainda é atual. Se nós puxarmos hoje, né, na nossa pirâmide, né, de segmentos, falamos que hoje 30% representa a construção civil, que é a linha econômica e a linha elite, que é a linha econômica, é aquele cinto mais simples, de um ponto de conexão, 2 pontos, poucos ajustes, mais leve, que é utilizado. Não quer dizer que é menos seguro, isso o pessoal tem que entender. Exatamente, né? Todos os cintos têm o seu certificado de aprovação, tem o seu CA, né? Tem o selo do Inmetros, todos são testados e laudados. Mas eles são para segmentos de construção civil. É aquele cinto que a gente fala que é o cinto para bater, né? Aquele cinto de entrada. Mas a Atenas, ela vem numa crescente, né, João? O João sabe muito bem disso. Os próprios números da Cosegur falam por si só, que são os cintos que são totalmente ajustáveis. São cintos que são laudados até 140 quilos, que também é um ponto que a gente pode entrar mais à frente e falar sobre isso, né? Colaboradores acima de 100 quilos, eu posso trabalhar ou não posso trabalhar? Né? Vamos falar sobre o cinto daqui a pouquinho. Perfeito. Então, são cintos totalmente ajustáveis. Hoje, a etnia, né, do povo brasileiro, então, de 1,50 m até 2 metros, se veste perfeitamente, mas se tem um colaborador com uma estatura menor ou maior, nós confeccionamos cintos conforme a medida do colaborador. Né? Então, a Atenas, ela vem trazendo esses diferenciais. Então, na pirâmide
30% representa a construção civil. Sim. Hoje, 50% representa o nosso segmento de indústrias, agro, telecom, siderurgia, montadoras, e os outros 20% que é o topo da pirâmide, onde nós estamos galgando e buscando também novas tecnologias, né? Que são a linha, né? Os 20% de offshore, eólico, que é um segmento também que está em alta. Né? Sim, tá em está em crescimento. A Atenas hoje ela tem esses cintos, né? Que são cintos cadeirinhas. Ela está desenvolvendo os novos cintos para atender esse segmento. Legal. E eu acho que é essa dificuldade, né? O pessoal entender, aprender, vamos dizer, né? A gente criar a cultura de desenvolver melhor essa questão da seleção do cinto. Né, que eu acho que daí é a principal dificuldade que tu deve encontrar hoje, né? Por ser um vendedor, um fornecedor, né? E geralmente o pessoal deve procurar por isso, né? Muito bem, Fernando, muito bem colocado, né? Tava falando, a gente vai se alongando, mas, o que é importante? Quando eu falo nessa seleção de equipamento, nós visitamos grandes indústrias, obras, né? E a gente vê casos de cinto de um fabricante, talabarte de outro fabricante. Sim, né? E é uma grande dúvida que o pessoal tem. Pode, não pode? Pode ou não pode? Não pode, né? Na NR6 ela fala que o cinto ele tem que ser conjugado, né? Tem que ser conjugado com o mesmo fabricante. Então, elemento dispositivo de retenção de queda, trava-quedas retrátil, trava-quedas de cabo de aço, vamos falar assim, né, no português, né? Em linha de vida rígida e flexível, né? Deslizante, tem que ser do mesmo fabricante. Exato, que o pessoal tem que entender que isso foi testado, né, com o equipamento, né, com a mesma marca. Então tem um estudo. Além do estudo, tem uma norma que você segue. Exatamente. Uma legislação básica, né, para confeccionar o cinto. Então ele foi testado através disso. Então Muito não tem bom. como a gente misturar uma coisa com a outra, né? Um outro ponto importante quando a gente fala de seleção de equipamentos, né, João? A gente vê muito na obra, nas visitas, né? Situações em que compras, ou até mesmo a área de segurança do trabalho, não tem a proficiência, não tem aquele conhecimento técnico, só fala assim, eu quero um cinto de 4 pontos, 5 pontos, cinto com acolchoado. Aí você vai ver, Fernando, você vai ver a atividade do colaborador, ele não faz atividade de posicionamento, Exato. Não tem a necessidade dele utilizar um cinto com acolchoado, vai tornar-se um cinto mais pesado, desconfortável, né? Acúmulo de sudorese. Isso, a gente fala muito em A treinamento, gente fala leve, isso. confortável, ergonômico, né? Aí a gente apresenta, dentro do nosso portfólio, né, nós temos mais de 35 modelos de cintos para todos esses segmentos, como eu mencionei na pirâmide, né? Então a gente tem hoje, a gente entendeu. Eu, João Ricardo, particularmente, gosto de usar muito a frase de Júlio Simões: entender para atender. Isso aí. Então, o João usa muito isso aí. Ele copiou de mim. Desculpa falar, brincadeira, ele copiou de mim. Ele quarteirizou a cópia. Brincadeira, mas é uma frase que tem que ser replicada assim por todos, né? O entender, porque eu preciso entender a necessidade do meu cliente para ofertar o melhor produto. Eu assisti, eu acompanhei, e você sabe muito bem, né, João? O seu trabalho que você faz, ele é muito importante, não é à toa, né, que fideliza muito isso a Cosegur com o seu cliente. É o trabalho técnico que a gente fala. Porque não é preço. Né? Você vai lá, o vendedor, às vezes até o próprio vendedor não tem a proficiência, não pergunta o que, por quê, para quê e como. Isso sabe? tá junto, né? É a praticidade de buscar lá entender na ferida, né? A gente tá lá dentro, hoje a gente subir, a gente tava comentando, fomos nas obras a subir escadaria. Tu tem que estar lá, não adianta, tu tem que estar na obra. Entendeu o cliente, E essa praticidade, Perfil, não né? só da Cosegur, a praticidade da Atenas, tá junto, tá disponível, não só em treinamentos, DDS, tá em visitas, mas sim com o produto também. Ele falou da dificuldade de entender o cliente, ele quer um cinto top da galáxia ali e tá trabalhando rápido com tudo, né? Com Wi-Fi, Bluetooth e tá brincadeiras à parte, mas tá trabalhando numa obra cimenteira, vamos colocar aqui, exatamente. Uma atividade que o cinto ele se desgasta mais, quantidade de funcionários, tu pega 300 funcionários aí, muitas vezes tu recebe um telefonema, eu quero aquele cinto. Se tu não tem um treinamento adequado, tu vai achar o cinto para ele. Mas é a atividade certa, ele vai conseguir utilizar corretamente nessa atividade. E se a empresa ela tá buscando já o cinto incorreto porque ela foi orientada errado. Isso. Né? Que era o que a gente queria entrar aqui no assunto agora. Que é exatamente a visão que vocês têm, tu traz aí de grandes centros também, acredito que não deve fugir muito,
realmente qual é a visão que vocês têm lá em São Paulo, no mercado ali, um grande centro do Brasil, né, com relação à capacitação. Tu pode fazer uma comparação para nós com a nossa região, Chapecó, quem está nos assistindo, né, com o que está acontecendo lá. Porque eu vejo muita falta de capacitação. A gente vê aí os exemplos do cara que vai lá comprar e não sabe nem o que quer comprar, né? Então é sinal que ele passou talvez por uma orientação média ou talvez muito fraca, né? Como você vem vendo isso no mercado? Isso é bem interessante trazer. Né? Olha, eu falo por mim, eu, João Ricardo, né? Falo particularmente. Eu me preocupa muito porque se vê contratações de baseadas, vamos falar assim. Tive a oportunidade até de trabalhar num polo petroquímico como terceiro, numa parada de manutenção, vou usar isso até como exemplo. E na parada, você via caminhões, ônibus chegando assim, de baseada de pessoas, chegando. Sim. Treinamento, né, eu sei, né, de grandes empresas que se levam a ferro e fogo, se fazem, assim como a Distrimed chega, ela vai, ela analisa, ela faz os exames adequados para o colaborador, ela capacita, ela qualifica, mas muitas, infelizmente, eles só fazem o certificado, blá, 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 bibibi, ok, sabe assinar, assinou, vai lá trabalhar. Capacitação. Sim. Né? Então, volta ainda aqueles números, onde me preocupa. Eu, João Ricardo, me preocupa. Então, qual que é o meu diferencial? Claro. Quando eu aplico treinamentos, né? É aqui, é olho no olho, vamos lá, vamos fazer a teoria, prova teórica, agora vamos para a prática. Sabe utilizar um Talabart? Qual que é a finalidade do Talabart? Vamos fazer progressão? Vamos fazer ascensão? Vamos fazer descida? Para qual que é a finalidade do descensor? Como fazer um nó? Sim, uma amarração. Uma amarração, uma ancoragem. Isso. Eu vejo assim, João, que eu também tive uma oportunidade de viajar bastante no passado, ter experiências também como você está tendo agora de circular o Brasil, né? E eu vejo a minha concepção, tanto que a gente leva isso para a Distrimed, né? Porque o treinamento, trabalho à altura, muitas vezes tu dá numa sala de aula, num centro de treinamento, para um pedreiro, um exemplo prático, né? Nossa construção civil bujante aqui em Chapecó. Dá num centro de treinamento, em andaime, né? Mostrar ascensão, né? Fazer descida com o cara. Isso vai ser útil para ele na obra? Talvez não, né? Ou não. Né, que é mais a minha opinião. Eu gosto muito do treinamento no ambiente de trabalho. Principalmente para essas áreas de atuação, construção civil, que é realmente o pessoal um pouquinho com menos instrução também, né, que não adianta trazer lá 20 tipos de equipamento, demonstrar para ele, né, e ele vai usar 10% daquilo na obra, na realidade da atividade dele. Então é muito interessante a adaptação desses treinamentos, não acha, João? Eu concordo plenamente contigo, né? Isso é muito importante, principalmente para quem é um instrutor, porque muitos fazem um Ctrl-C, Ctrl-V. A verdade é essa, eles seguem um treinamento padrão e falam mais do mesmo, tá? E como você disse, eu vou dar um exemplo de uma construtora no Rio de Janeiro, na qual eu atendo, e é uma construtora que está verticalizando, gigantesca, tem mais de 6 mil colaboradores, e se vê muitos, né, colaboradores de fora, que às vezes não tem proficiência, mas precisa daquele trabalho, tem força de vontade. Sim. E, obviamente, a empresa, ela capacita, né, com os requisitos mínimos, né, que é o treinamento de 8 horas, ele recebe o treinamento. Mas há 2 semanas atrás, ele era nada contra, né, nem isso, mas ele não trabalhava com altura, nunca trabalhou, ele trabalhava, como se diz? Plantação, agricultura, né? Obrigado, com agricultura. E agora ele tem que trabalhar 30, 40 metros de altura. E aí, ele tá apto, volta aquele assunto, ele tá apto, será que ele tá apto mesmo? A gente vê ainda que muitos desistem e falam, não, isso não é para mim. Não é para mim, não tá capacitado, não tá qualificado. Mas, voltando ao ponto, o que eu acho que é válido é que deve ser designado por segmentos o treinamento. E, obviamente, a obrigatoriedade, sim, do treinamento prático com a proficiência do próprio instrutor. Um outro ponto importante, não sei se você concorda, Fernando, você que, né, aplica aí treinamentos também, você acha válido treinamento de NR35 EAD? Olha aí. Não tem como, cara. Dá um Google agora, pode dar um Google. Treinamento, compra aí, em 2 segundos a gente tá comprando. R$20. R$20 um certificado de NR35.
Eu fico, sinceramente, É uma prática real de mercado isso. desculpa falar assim a termo, mas é uma prostituição que se faz com a nossa, né, com a nossa normativa. No mínimo, tinha que ser o mesmo treinamento que é aplicado para instrutor de 40 horas, tem que ser para o colaborador que vai realizar a atividade. Sim. O que hoje é 8 horas, tem que ser 40 horas. Sim. Tem que ficar ali trancado. Não, né? Fala trancado, dentro de um centro de treinamento, onde ele vai ter a teoria, ele vai para uma prática, teria que ter a obrigatoriedade. É a mesma coisa um bombeiro. Ele tem um centro de bombeiros para se fazer ali aquele credenciamento. Exato. Isso tem que se dar também para o trabalhador em altura. Com certeza. Ao meu ver, com né? certeza. Eu acho que eu tenho a mesma visão, 8 horas é muito pouco. Né? Dentro da própria norma fala-se em instruir a questão de resgate e salvamento. Possível 8 horas. Impossível 8 horas, cara. Quem fez um treinamento de resgate em altura, teve oportunidade, sabe que é impossível tratar desse assunto, porque vai ser perigoso tu tratar ele de qualquer jeito. Né? Tu vai estar instruindo o cara a fazer coisa errada, né? E um salvamento mal feito. E se dá ainda, você vê os treinamentos, o treinamento em NR35, é que você fala de primeiros socorros, né? Sim. Se dá o primeiro socorro, tudo bem, eu acho que é válido, isso tem que ser, o primeiro socorro tem que se dar desde o ensino fundamental. Claro, né? Cara, Desde o ensino fundamental. Que a gente estava falando antes, né? Trabalho nas escolas e tudo mais, né? Sim. Nem tinha que dar desde na escola. Isso. Mas é muito pouco tempo para muito conteúdo. Sim. E é um conteúdo que é muito importante. Nós falamos de números. Nós estamos falando de vidas. Quando eu falo de números, não são. Nós falamos de 427 mil acidentes. Falamos de mais de 80%. Falamos de mais de trabalho mil à altura, né? óbitos. Nossa, exato. Né? A gente fala de trabalho à altura, nós falamos de 96. Não é aceitável um número a mais do que 0. Não é aceitável. Não é justo, né? Não é justo. Né? Então, isso eu não aceito, eu não admito. Eu tô na obra, eu fico bravo, eu levo de uma forma lúdica, mas quando eu falo para falar de números, eu não aceito. Porque triste, ali né, cara? é um reflete colega. em tudo, reflete na família, na sociedade, é uma rede que sofre, né? Exatamente. Então eu acho que a tua visão deve ser parecida com a minha, essa questão de tu personalizar o treinamento é fundamental. Né? Eu levo isso para nossos clientes, né, que trabalham na parte técnica com nós, que é realmente isso, aplicar a prática no ambiente de trabalho. Teoria, tudo bem, de sentar numa sala de aula legal, até para o pessoal tirar um pouquinho da realidade deles, né? Mas a prática é fundamental, para mim, a minha visão, desenvolver com o que eles têm na realidade, no dia a dia. Sim. Questão de equipamento, questão de estrutura, questão de linha de vida, de quando deu coragem. Isso nós estamos falando de 35. Agora, se a gente fala de 33... Espaço confinado tá louco, né, cara? Cara, o critério. Eu já vi situações em que eu vi técnicos que não sabiam montar um tripé. Sim. Um tripé. Sim. Mas, sabe, não, você fala, cara, como que você vai resgatar esse colaborador? Não sabe fazer uma medição de gases. Exato. Aí a gente, né, você fala, tem que qualificar. Infelizmente, né, hoje, em âmbito nacional, nós temos mais de 400 mil técnicos de segurança do trabalho. Né? E as normativas, elas estão aí em crescentes. Há 5 anos atrás, estávamos até a NR35. Hoje já estamos até a NR38. Vocês estão estudando as NRs? Vocês estão acompanhando as atualizações? Vocês sabem o que aconteceu dia 3 de julho de 2023? Ocorreu a atualização da NR35. Nós estamos falando aqui de NR35. Não é uma pauta aqui, né, que nós vamos abordar agora. Teve algumas atualizações, né, importantes. Mas são avisos paroquiais, né, para quem... Exato, são avisos. Vocês que estão nos assistindo, volta aquele tempo lá, né? Tira um tempinho, 1 hora, 2 horas por dia. Se você que já faz, parabéns. Intensifica mais 1 hora para estudar, né? Ficar sempre antenado. Se você não tiver atualizado, você é técnico, até mesmo você engenheiro de segurança, você fica... Profissional da área de segurança e saúde, né? Fica para fora do mercado. E o mercado, ele tá ficando, por mais que tá em crescente, mas ele tá fechado e tá carente de profissionais qualificados. Carentíssimo. Né, João? Carentíssimo. Não, a gente vê no nosso dia a dia exatamente isso, né? Muitas vezes o profissional próprio técnico, né, o engenheiro de segurança do trabalho, às vezes trabalhou num segmento a vida toda, acaba se limitando ao conhecimento, né? Fica naquela rotina, né? Então, tu precisa, não tem outro jeito de tu se atualizar, não sei estudando. Eu, João Ricardo, trabalho aí desde 2009 na área da NR35, antiga NR18 até 2012. Sim. Né? Então, desde 13 de março de 2012, NR35. Exatamente. E assim, eu, por mais que eu atuo com a 35, né, eu fiz
fiz curso de NR10, fiz curso de NR20, NR23, eu tenho E-Social, tenho a 33, tenho a NR17. Então, eu sempre estou buscando conhecimento, porque nós que estamos, né, diariamente com o cliente, nós somos abordados e questionados diariamente. Claro. Diariamente. Se você não está atualizado, buscar esse conhecimento, você Vai cai do inventar cavalo. o quê daí? Não tem Vai como, não falar adianta o você quê? inventar e mentir. Mentira, desculpa, tem perna curta. Não tem como. E outra, você fala, você Dá fala... o Google, né? Nós estamos o Google aqui, na tua frente hoje. Sim, hoje tá fácil, né? Alexa, confirmar para mim, né? Então, tem que estar antenado. Então, fica aí para vocês, né? Claro, tem dúvidas. Esse aqui é um meio de comunicação tão fácil. Tão fácil de aprendizado, exatamente. Né? De Prático, colocar aí nos favoritos. Não é difícil encontrar o aprendizado também, né? Tem várias plataformas, vários estudos bons, né? De ir atrás até. Então a gente também... A gente quer falar diretamente para quem está assistindo, né? Empresário, né, João, está assistindo nós aí, de realmente buscar profissionais, né, para fornecer não só equipamento, mas a capacitação. O StreamEd está à disposição para isso aí também. Tem outras empresas ótimas no mercado, né? A gente não pode ser egoísta, né, de achar que a gente é o Deus do mundo, porque não é assim. A gente conhece muita gente boa. Buscar pessoas boas realmente que conhecem do assunto, que vai lá aplicar e vai dar um resultado muito melhor para você. Exato. Não é só no uso do EPI, é na gestão do trabalho em altura, né? Não é rasgando seda, né, João? Não é rasgando seda, mas nós que estamos aqui, né? Eu que visito a cidade a cada 60 dias, as construtoras, as frigoríficos, e a gente vê relatos, né, de funcionários que passaram por aqui, receberam treinamentos e o feedback positivo. Porque o treinamento é cultura muito cultural, cara. Sim. Então a empresa tem que entender também o colaborador com quem que ela tá lidando, como vai transformar o conhecimento, né, na prática, né? Porque tu pega a nossa região aqui, tem de tudo que é cultura hoje. Tem. Né? Tu pega, tem haitiano, tem venezuelano, né? Tem o pessoal africano. Né, tem o pessoal que vem dos muçulmanos, hoje vem muito para nossa região, trabalham na agroindústria, acabam migrando para outras áreas. Né? Então, imagina tu dar um treinamento, né, de trabalho à altura para uma equipe aí de estrangeiros. Né? Tu tem que estar preparado, por isso vem o estudo, tu tem que preparar o treinamento para esses caras, personalizar. Né? E não precisa ir longe, né? A gente falou do teu exemplo, né? O cara vem lá da agricultura em São Paulo, aqui acontece muito. O cara trabalhou a vida inteira em chiqueirão de porco, né? Vamos falar a nossa língua aqui, né? E aí ele vem para a construção civil, trabalhar a 40 lajes de altura. Falando sobre esses casos, né, de estrangeiros que vêm aqui ao Brasil trabalhar, e você tem culturas diferentes. Tá louco. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano dentro de uma siderurgia no Rio de Janeiro, em Itaguaí. Posso falar a empresa, né, antiga ThyssenKrupp, que agora é a Ternium Brasil. Eles fazem placas de aço Gusa para grandes montadoras, fogões, enfim. E é um trabalho muito salubre, um grau de risco 4, poderia ter até 7 se fosse possível, porque é muito perigoso. Alto. E nós trabalhamos um ano em cima das pontes rolantes, montando linha de vida na lateral da ponte. As pontes rolantes, ela tinha uma altura média de 60 a 80 metros de altura, e o que passava embaixo de nós eram as panelas de aço, a mais de 1000 graus lá. Sério, você via assim, fundição pura, além da condição insalubre de trabalho, né, da poeira que estava ali, inalação, né, tínhamos que usar detector de gases, né, 4 gases, por causa do CO, máscara PFF2, uniforme risco 2, no Rio de Janeiro 40 graus, mas lá media 60 graus, era muito quente. Você tinha que se hidratar de 2 em 2 horas, obrigatório. Que reflete, né? Muito. E o que aconteceu? Teve uma parada dentro do alto forno, né? Do forno, tinha que trocar as placas de refratário. E para isso tem os sensores. E só tinha um técnico da Alemanha que sabe fazer isso. Um técnico. Ele veio para o Brasil para trocar esses sensores. Aí ele veio, né? Foi feita a liberação, a atividade. Aí ele falou, né? Lá, né? Em alemão. Não vou usar cinto, não dá para utilizar cinto. Pararam todo o alto forno. Uma atividade que é programada, ele já tem a programação para retomada. Sim. Ficou parada 2 dias, porque esse alemão, ele falou, não vou colocar o cinto. Foi necessário que ele recebesse um treinamento. Também foi necessário que a empresa elevasse a linha de vida para um fator de queda. Porque também, além disso, né, ele era muito alto. Ele pesava mais de 100 quilos.
Aí na época até não se tinha os cintos, aí foi necessário se adequar à linha de vida e o processo para ele poder realizar a atividade. Ele ficou 8 horas numa sala em treinamento com o procedimento, que a empresa é muito rigorosa com isso. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, cara, mas como não se viu isso antes? Deixou parar, né? Mas ele fez um direito de recusa ali pela situação. Sim. Era a cultura do cara, né? Mas não, para eles não utilizavam cinto. Sim. Não era necessário. Colocar máscara, para quê? Não precisa ir. Aí eu acompanhei todo esse processo, foi até um case aí que foi legal e hoje eu sempre replico isso. Foi uma obra que eu fui coordenador técnico, não tivemos um incidente. Recebemos até uma placa lá de reconhecimento. Que legal. Hoje eu tenho portas abertas dentro dessa empresa, por mais que era outra empresa que eu trabalhei, eu passo lá com frequência, né? Que é Itaguaí. É pra ver a galera. Eu subo, aí tem o carioca lá, que é o Silvio, mandar um abraço pra ele depois, vou mandar até o podcast, o Silvio, flamenguista roxo. Aí fala com ele. Com o Flamengo, eu falei, o cara é o Palmeiras tem ali. E o que acontece? Eu passo lá e ele sempre fala, pô, Paulista, passa aqui, vem aqui tomar um café. E sempre ele enaltece o trabalho que foi feito lá. Que legal, cara. Entrou pra história da empresa. E isso foi em meados de 2015 a 2016. Nós estamos em 2023 até hoje. Eu passo lá, ele fala comigo, é memorável. Ele tem o meu contato pessoal, sempre conversa comigo. Isso aí deixa legado, né? Só para trazer. Quando eu falo que o cara é o mestre do trabalho à altura, não é em vão. Não é em vão, né? A gente tem situações, mas é gratificante a gente poder cuidar, porque nós cuidamos de vidas, né? Com certeza. É pra isso que a gente tá aqui, né? A gente cuida de vidas. Eu me sinto uma gratidão por você estar com nós, Atenas, né? Atenas está com nós, a Cossegur. Uma marca os profissionais desse aqui, meu Deus, precisa. História pra contar, né? Tem muito. E falando de história, a gente chegou no momento, né, que o próprio João da Cossegur participou com nós aí, que é o nosso quadro, né, Fatos Históricos de Streamed, né, patrocinada pelo nosso Cossegur, parceirão nosso há anos, né, sempre falo aqui, ressalto o João aí, Flávio, mandar um abraço pra ele lá, pro Fernando, que tava aí dando suporte antes também, né, não mandei abraço pra ele ainda, ciumento, né. Isso. Parou de pintar o cabelo, grande abraço pro Fernando. Tá louco, né? E que é isso? Cossegur especialista, trabalha à altura, né? Toda a parte linha de equipamento de proteção individual na região, no estado e pro mundo. Atenas, no estado. A gente vai onde precisa, né, João? E enaltecer a parte de DS e treinamento, a gente tá fazendo bastante, né? Sim, então, baita trabalho, nossos né? clientes que vai estar assistindo, tiver a oportunidade, a gente vai estar lá, né, João? Falando de trabalho em altura. E assim, né, João? Não é só trabalho em altura. Né? A gente fala de EPIs, a gente fala de DS, tem os riscos, né? Tem os riscos de proteção de membros inferiores, superiores, né? Proteção da cabeça. Então, a Cossegur, ela tem essa proficiência, assim. Você, né, é engenheiro, você é técnico, você é proprietário, faça esse convite para a Cossegur ministrar, faz essa capacitação. 20 minutos, 30 minutos, que faz diferença. Faz muita diferença. Certeza. DDS salva vidas, né? A gente torce que aconteça cada vez mais isso, né? Mais os convites das empresas pra gente estar lá. Conscientizando cada vez mais, né? Exatamente. Então, quem precisar entrar em contato nas redes sociais, qual que é a rede social da Cossegur aí? Cossegur, @Cossegur, Instagram, né? O site é Cossegur, @Cossegur também, Facebook também. Então pode chamar lá, o Facebook, o Instagram tá top lá também, pode chamar no WhatsApp que a gente vai entrar em contato na hora, né? Show de bola. A gente tem muitos clientes também, graças a Deus, né? Com certeza, referência, faz um trabalho bom na região e tá sempre com um pessoal bom também, né? A Streamed, a Atenas, nós estamos junto com os maiores distribuidores, fabricantes, né? A Libus do Brasil também, que a gente é distribuidor, né, parceiro nosso. Vamos trazer aqui também. Vamos trazer, vai estar aqui com nós. Então a gente está toda à disposição, veste a camisa mesmo para estar passando segurança e conscientizando a vida aí na nossa região. Né? Show de bola, João. Eu queria, antes de entrar, para te contar uma história para nós aí que entra na tua cabeça agora, a gente sempre fala da Cossegur e traz uma novidade. E eu vou te dar um espaço agora para te apresentar o que tu trouxe de material aí para nós. O cinto, por exemplo, né? Que a gente tá aí no nosso alemão, que a gente apelidou aqui carinhosamente, nosso manequim. Muito bom, muito bom. O que é esse cinto aí, cara? O que tu trouxe para nós? Esse é o top hoje? Olha, eu não tinha visto. Então ali de costas, não tinha percebido. Que bacana dos detalhes, cara. Que bacana. Vou pedir licença aí aos colaboradores, quem tá nos assistindo, ficar de costas, mas falar um pouco sobre esse modelo de cinto, né? É chamado de linha Rust. Novidade, é uma abreviação aí em inglês que ela fala sobre oxidação, ferrugem. Para nossa região isso é importante. Exatamente. O que acontece?
Galera do frigorífico aí. Isso, muito antena bem. ligada. Muito bem. Por quê? A Atenas viu a necessidade, né, e a carência hoje do mercado em áreas litorâneas, áreas muito úmidas, de cintos que apresentavam muitas oxidações. Aí eu já linko com essa história e com um case de sucesso na qual eu participei, né? Eu falo que o mérito não é meu, e sim de toda a equipe, né? De todo mundo que veste a camisa da empresa, porque é um trabalho em conjunto, é uma engrenagem, na qual esse porto, o porto no Rio de Janeiro, se tem mais de 4.000 colaboradores, trabalhavam com marca X, e a cada 6 meses, João, você que vende cinto vai ficar com os olhos brilhando, a cada 6 meses se trocavam 1.000 cintos, a cada 6 meses. 1.000 cintos, no total é de 4.000 colaboradores, por questão de oxidação. E pro vendedor, né, os olhos brilhavam. Claro. Brilhavam. O volume, né? O volume. E nós fomos convidados a entender, né, hoje a necessidade dele e apresentar um produto que fosse, né, tão resistente aí, que tivesse uma vida útil, mais prolongada e não tão precoce como estava tendo esses cintos. E a Atenas, obviamente, foi ao mercado, junto com o seu laboratório e seu departamento de qualidade, e desenvolveu essa linha Rust. O que seria essa linha Rust, Fernando? Então, é um cinto que ele tem a estrutura hoje, né? Nós chamamos a estrutura em H, que é um modelo diferenciado e tecnológico hoje para o trabalho em altura. Né? Eu posso até me aprofundar agora falando, né, a diferença de um cinto em H. Quem pode aproximar a câmera, né? Ele tem essa estrutura em H, onde ele vai fechar... Só voltar aqui. Na cintura ali, né? Isso, o meu manequim aqui. O alemão é meio desengonçado, cara. Tudo bem, mas ele a gente ajuda muito nós, cara. É importante depois fazer um DDS para esse manequim e mostrar como ajustar corretamente esse cinto. Mas o que é importante? Vamos falar, ele tem essa estrutura em H, onde ele fecha... ele vai fechar na coxa e não vai fechar na região pélvica, na virilha. Então, primeiro ponto, ele traz um conforto ergonômico para o colaborador. Trauma de suspensão, então, aí tá controlado. Sim, perfeito. Por quê, né? Então, aqui, movimentação. A gente sabe do atrito, né? O cinto, né? Ele é composto por fita de poliéster e, dependendo do agente, da exposição que ele está, o que vai acontecer? Até essa fita ela vai começar a enrijecer e ressecar e vai trazer um desconforto para o colaborador na região pélvica, na virilha. Então, uma movimentação. Você subiu quantos degraus hoje? Quantos lances? 4 lances de escada? 4 lances. Então, você imagina aquele colaborador, né? Trabalha na construção civil, sobe e desce ali, escada, movimentação, a sudorese, o calor, o desgaste. Não, o que vai acontecer no final do dia, até o final da semana, até mesmo no final do mês, no decorrer aí, é médio e curto e médio prazo, ele vai ter uma assadura. Ele vai ter uma assadura. Sim, ele vai ter uma assadura pelo fato do atrito que ele vai ter, né, da região pélvica com a fita. Visando isso, a Atenas trouxe um cinto que ele fosse mais confortável. Então, traz esse alívio que ele vai fechar na coxa. Certo. Aí, puxando o segundo ponto, que acho que é o mais importante, é o trauma da suspensão inerte, né? Claro, com certeza. O que é o trauma da suspensão inerte? Primeira pergunta, muita gente não sabe. Certeza. Então, aqui Mais até uma aula agora. O trauma da suspensão inerte. Muita gente não sabe, mas vamos colocar, infelizmente ainda há números, mas em 2016 teve até uma mudança na normativa com questão de absorvedor de energia, até onde foi a Atenas entrou com essa linha em H, mas se teve alguns números que foram muito altos de colaboradores em que eles estavam com a linha de vida, o ponto de ancoragem com cinto de segurança, mas eles vinham a óbito. Por que eles vinham a óbito? Eles estavam suspensos, eles ficavam suspensos e pelo tempo de resgate dele, ele acaba a vir a falecer. Aí, por estudos, identificou-se que, né, quando se fazia a autópsia, que aquele colaborador tinha um trauma de suspensão inerte. O trauma da suspensão inerte se dava pelo quê? Pela compressão da artéria femoral. O que é a compressão da artéria femoral? Matou muita gente isso aí, cara. Matou muita gente, infelizmente. Então, a compressão, né, se dava da fita do cinto, conforme a minha massa corporal. Eu, João Ricardo, vamos lá, 90 quilos, suspenso aí a 5 metros de altura, ficava suspenso por partir, vamos lá, de 5 minutos. O que acontecia comigo? Primeiro, né, a falta de circulação sanguínea. Então, hoje, se a gente fazer aqui no esqueleto, vamos imaginar que no corpo humano nós temos a artéria femoral, ela vem, né, o sangue sujo entra pela esquerda,
bombeia, sai pela direita ou vice-versa. Agora me corrija se estiver errado. Mas o que é importante falar sobre essa artéria, ela é principal pelo bombeamento do nosso sangue, né? A limpeza do nosso sangue. Então, o bombeamento, ele vem sujo, bombeia e sai limpo. A compressão da artéria, o que vai acontecer? Eu não vou ter oxigenação. Esse sangue vai estar parado. A partir de 5 minutos já se dá a trombose. De 5 a 7 minutos, né, já se dá uma embolia pulmonar. Por quê? Falta de oxigenação nos órgãos vitais, nos principais órgãos. E de 7 a 11 minutos já se consta óbitos. Então, 7 minutos é muito pouco. Eu tô com esse hábito, né? É pouco tempo. É muito rápido. O colaborador caiu. Né? É fatal. Para essa atividade é fatal, cara. Às vezes o cara era encontrado lá pendurado, né? Nesse trauma de suspensão inerte aí, inconsciente, sem um osso quebrado. Né? Exatamente. Inconsciente, né? Inconsciente. Aí se via-se que o tempo de resgate, foi o que a gente estava falando, o tempo de resgate dele se dava aí de 10 a 15 minutos, mais 20, e ele via a óbito. Então hoje, né, a Athena se preocupa muito com isso. Ela trouxe essa tecnologia aí desse cinto em H para trazer esse alívio se porventura ele sofreu uma queda. Essa fita, ela não vai ficar acondicionada na região pélvica e sim na coxa, né? Então, essa é uma tecnologia da Athenas. Outro ponto importante, nós estávamos falando da linha Rush, né? Acabei fugindo. São as partes metálicas, ela tem... As fivelas. Proteção, isso, né? Muito bem, a proteção, as fivelas, tem uma proteção. Eu vi que ela é pretinha ali, geralmente ela é cromadinha, né? Exatamente. Eu vou puxar aqui, depois tô me ouvindo. O que é importante, né? Como é composto também o cinto de segurança? Quais são suas partes metálicas, né? Ela é composta por aço carbono, zincado, né? Galvanizado e zincado. Aço inox, certo? Aço inox para ambientes de produtos químicos, onde se tem aí uma agressividade muito forte do aquele agente químico. Faz higienização em frigorífico, né? Isso. Nós temos a linha Rush da Athenas, né? Que é essa linha para ambientes agressivos. E temos também o dielétrico, que é um ponto muito importante. Para os eletricistas, também tem a questão do E-Social, o evento S2240, que se faz a obrigatoriedade dos riscos do colaborador. Então, se ele é soldador, ele tem que utilizar um cinto em aramida. Né? Se ele é eletricista na carteira dele, o CA que vai subir do cinto dele tem que ser um cinto em dielétrico. Né? Então, isso se faz obrigatoriedade desde dia 3 de janeiro de 2023. Então, é importante, empresa que não se adequou, se adeque às necessidades, né? Atender a questão não só de PGR, mas também de social, né? São obrigações. Então, voltando, né? Falando aqui sobre a proteção que há nas partes metálicas, ele é um tratamento em dielétrico, vamos falar de dielétrico, mas são com microns. O dielétrico para atender NR10, ele tem que ter de 800 a 900 microns, né? Para poder atender esse isolamento elétrico. E o nosso, ele tem de 100 a 200. Então, micron é menor. Vamos falar assim no português, para quem não entendeu, é como se fosse um banho de plástico líquido. Vamos falar assim, é um plástico, né? Dá um banho e ele dá essa proteção para a sudorese do colaborador, para produtos químicos, né? Então, um banho anti-choque, para quem está tentando entender. Às vezes pela gíria, isso. Exatamente. Então, ele traz essa proteção. Legal. Se fez estudos nesse case de sucesso, principalmente dessa siderurgia que nós visitamos, dessa área portuária, e nós fizemos esse desenvolvimento, fizemos esse desenvolvimento. O cinto já está rodando há mais de 2 anos. Aí eles seguem, claro, né? O que é o principal que a gente estava pegando no pé, que é a questão da higienização do cinto. Higienizar. Não adianta dar uma Ferrari para um cara andar na pista de terra, né? Tem um item lá na NR6 que fala, né? Além do uso, para a atividade que se destina, o que é a nossa obrigação como colaborador que usa o cinto lá na atividade de trabalho. Guardar e conservar. Exatamente. Tão importante quanto usar. Isso. Pega o gancho desse cinto aqui, a gente tá apresentando ele já nos frigoríficos da região, né? Nas empresas químicas também. Isso, a gente encontra muito cinto, né? Sujo, né? Pessoal na produção ali, e o pessoal geralmente pede assim, Fernando, o cinto pode tomar banho? Agora o profissional vai responder para vocês aqui, ó. Vamos lá, muitos me perguntam, falam, né? Higienização do cinto. Higienizar o cinto. Eu posso utilizar alvejante?
Posso utilizar cândida, né? Ou cloro, água, Posso né? botar na máquina de lavar? Posso colocar na máquina de lavar? Posso usar um maridão? Posso usar VAP? Que boa. Sério? Sim, A gente eu ouve sei. muito O isso. pessoal pede pra mim também. Né? E aí, o que eu posso? O que o fabricante fala? Água e sabão neutro. Só isso. João, mas eu tenho agente químico nele, caiu. Água e sabão neutro. Só. Continuar agente químico, eu tenho que descartar esse cinto. Isso aí. Eu tenho que descartar por quê? Esse agente químico, ele vai agir nas fibras Bota um pouquinho pra frente, João, teu microfone. Ele vai agir nas fibras, vai ressecar essa fibra e ela vai perder a resistência. Numa possível queda do colaborador, vai ter a ruptura naquele ponto. Mas eu devo lavar com água corrente, né? Até 30 graus e sabão neutro. Como que eu devo lavar? Escova de aço? Bucha, Bombril? Vai Scott bater no tanque? Bater no tanque? Não, isso aí é legal, porque a gente tem que mostrar. Posso Tem que usar falar, VAP? acontece, Porque né? ele vai pegar, beleza, água e sabão neutro, mas aí ele vai pegar água e vai usar VAP, é água, não é verdade? Não, a água, sabão neutro corrente, vai pegar uma esponjinha de cerdas macias, esfregou ali, tirou aquela sujidade, principalmente num agente químico, vamos falar cimenteira, né? Aí recomenda assim, Pintor, gesseiro. Pintor, gesseiro, exatamente. Muito, né? Aí vai conforme a exposição que aquele colaborador está naquele agente químico, naquela sujidade. A frequência Aí a frequência vai depender dele. Mas nós, fabricantes, recomendamos, né, periodicamente, fazer essa higienização com água e sabão neutro, e lavar assim com cerdas macias, deixar secando em local arejado, ventilado, para que o cinto seque naturalmente. Certo. Posso colocar na secadora, tá? Precisar todo dia. Se precisar todo dia, tem que higienizar todo dia. E a outra pergunta que o pessoal fala: Fernando, sofri uma queda aqui, cara. A linha de vida me salvou. E o cinto agora, posso continuar usando? Segue. João, o que tu acha? Segue o baile ou não? O profissional segue o aqui baile, vai, né? vai falar agora. Não, mas o cinto tá bom, né? O Fernando fala lá, o pessoal às vezes duvida, né? Agora tem um profissional da área aqui. Não, né, o que é contando história legal, pra o nós. que é importante? Eu já vi muitos casos, a gente vai trazer relatos, né? A gente traz os relatos diários aí. Tem muitos, né? Sofreu a queda, não, mas sim, tá bom. Aí ele vai usar de novo, que não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada com o cinto. Caiu de novo, aí o cinto rachou no meio. Vamos falar assim no português, rachou no meio, rasgou. Ah, mas o cinto tava bom. O que vai acontecer? Primeiro, o que nós fabricantes falamos e recomendamos, obrigatoriamente vamos falar, sofreu uma queda, esse cinto tem que ser descartado. Outro ponto, João, mas como que eu sei que esse cinto sofreu uma queda? Nós da Atenas temos uma tecnologia, não é obrigatório por normativa, mas a Atenas tem o indicador de bom. queda. E é um diferencial. Tá atrás do isso, alemão tá ali. isso, Depois tá a na gente dorsal, pode, a gente vai pode postar. A gente postou, fez uma postagem Foi feito, na né? Stream Med sobre Um isso aí. story, né? Uma enquete, né? Isso, uma Mas enquetezinha. tem um indicador, né? Tem um indicador. João, mas esse indicador ele não rompeu. Mesmo assim, eu posso utilizar? Não, você não pode. Por quê? Eu não sei a gravidade dessa queda, vou ser sincero. E outra, né? Pode haver microfissuras nas partes metálicas, que é muito importante. Essas microfissuras, às vezes, bateu num canto vivo, numa quina, e se ele sofrer uma queda, ela pode vir a trincar e rachar. Aí você imagina uma fivela ou uma argola dorsal, ela vira a se romper numa queda no talabarte. 600 quilos ali, o que Não, vai virar? Né? Aquela argola dorsal ela pode vir a romper, a quebrar. Já aconteceu casos Sim, com certeza, disso, tá? com Isso é um certeza. caso, um relato, Torta. né? Entorta, e não só mas ela quebra, ela racha e o talabarte saiu. Saiu do gancho de 17, saiu da argola dorsal. Com certeza. Sai sim. Até no poliéster, Então, né? são dúvidas que o pessoal tem bastante frequência. Bastante Tem, a frequência. gente já teve exemplos essa semana até nos nossos DDS de ficar sabendo que ele sofreu a queda e tava com o cinto da queda. A gente tem que passar tudo, explicar tudo isso que ele falou agora. Fernandão, hoje eu tive um exemplo de gratidão, assim, eu falo, né? Pelo meu trabalho, por estar ali no momento certo. Um relato rápido. É um fato histórico de hoje. Fato história para entrar no Conta a história. Tá Pode. no fato Tá no histórico. fato histórico. Então é Conta isso aí. aí. Chegamos hoje para administrar o DDS numa construtora. Aí o técnico da construtora já chegou parabenizando o encarregado por ser pai de primeira viagem, né? Pai de primeira viagem. Construtora Pirâmides até, né? Pirâmides Não? que Já já mandar um abraço pro Mandar um pessoal lá abraço da pro Pirâmide. Darcy, lá. Sim. o Jaice e o Wagner lá da Pirâmides. Isso.
não só, né, a pirâmide, mas também as outras que nós visitamos aqui, senão ficam depois com ciúmes, né? Fala, pô, João, você falou só de... Um Depois abraço cita pra aí. nossa casa, Brascom, então. O Parceiro, Rafa da Brascom lá. O Rafa, o Ali. O Gustavo lá da nossa A casa. Maitê da nossa É casa. importante porque depois não convida a gente pro churrasco. Então tem que falar. Vamos né? pegar a lista de nomes ali. Vamos- Todos os Não, possíveis patrocinadores do podcast. Da Isso. Distrimed. Vão todos assistir, né? Conta aí. Continuando. Então, o que aconteceu? Né? Nós chegamos, fomos muito bem recebidos, até por ser carregado, parabenizamos ele por ser pai de primeira viagem, né? Ok, vamos lá, vamos reunir todo mundo, vamos lá pro quarto andar, por isso que o João tava reclamando, né? Subimos, reunir todo mundo lá em cima, passamos em cima de vergalhão, um monte de coisa. Aí iniciamos o DDS. E nós que é prevencionista, né? Nós trabalhando na área de segurança, nós somos muito criteriosos. Nós temos olhos de águia, a verdade é essa, a gente vê o errado de longe. Sim, muito fácil. Por mais que o acidente ele não tem cheiro, não tem cor, não tem hora e não avisa, ele não avisa, mas... Não avisa sempre, Quer mas dizer, sempre, avisa. né? Avisa, mas a gente consegue ter esse faro, né? A gente ter esse feeling aí. E o que ocorre? Quando iniciamos o treinamento, bate-papo descontraído, brincamos ali, foi de uma forma bem legal, bem leve. E eu reparei alguns pontos importantes. Primeiro, o cinto ele tinha demarcação química, né? Eu olhei logo o pai de família, né? O futuro pai de família. Virou cobaia. Não, do treinamento que aconteceu, o cinto deles. Nós falamos de higienização, mencionamos agora, mas agora um outro ponto muito importante. O cinto ele tinha uma perfuração na fita primária. Provavelmente passível de uma ferramenta, né? Pontiaguda, seja uma chave de fenda, um alicate, e estava perfurado. E ele percebeu que eu vi. Aí ele começou a distrair assim, né? Colocou a mão para tampar. E eu fui levando o treinamento, eu cheguei no ponto-chave do treinamento, onde eu comecei, peguei ele, falei, desculpa puxar você como referência, vamos lá. Você tá apto para trabalhar em altura? Aí eu uso exemplos, tá na ancoragem, tá com, né, tá uma estrutura que tem resistência mínima de 1.500 quilos, isso é muito importante também ressaltar numa ancoragem. Você tá com elementos de ligação, tá com talamarte, tá ok, tá com cinto de segurança. E aí, pode trabalhar? Aí veio o outro e falou, tem que fazer o checklist. Eu falei, muito bem, parabéns, Antônio. Tem que fazer o checklist, vamos lá. E aí, vamos fazer o checklist rapidinho? Aí começou a fazer o checklist. Matou com o cara, velho. Aí, Ele pessoal, já sabia, né? eu já sabia. Eu falei, o seu cinto tá com uma perfuração. Aí você sabe o que acontece? Se você sofreu uma queda nessa perfuração, o cinto ele vai romper aonde está perfurado, onde está rasgado. E uma passível queda aí eu entrei na mente dele, sabe? Entrei na mente dele. Pai de primeira viagem, imagina sua esposa fazendo o seu chá, né? Montando todo lá o quartinho, tudo bonito. Ela te mandou mensagem agora há pouco, falando, amor, acabei de comprar esse enxoval, fazer isso e aquilo. E ela recebeu uma notícia agora, 17 horas, que você não vai voltar para casa porque você sofreu um acidente de trabalho por não ter feito um checklist no seu cinto. Sabe isso? Imagina Pessoal, que a obrigação, e sabe o que é importante, João? né? A obrigação do checklist é do colaborador. Ele Claro, tem que com fazer. certeza. O dono da empresa não tem Não o tem que tempo fazer. pra fazer isso, né? Não, a obrigação tá lá, né? Obrigado, A responsabilidade do né? empregador. Isso. E a gente vai entrar no assunto, né? E no treinamento, tu aprendeu a fazer o checklist? Exatamente como A fazer. gente vai entrar na capacitação novamente, né, cara? Eu posso vir, né, até depois ir mais a fundo. A Atenas ela tem um sistema chamado Safety Hub, por meio de QR Code, tecnologia. Você faz esse checklist por meio do QR Code, ele te dá o passo a passo. Como é que E baixa esse como QR Code e fala aí pra galera? Muito bom. Como fazer, como baixar. Bem simples. Fácil, né? Hoje, todos os nossos dispositivos da Atenas, nossos cintos de segurança, né, estão saindo agora com lotes do segundo semestre de 2023, eles já estão partindo com o QR Code. Legal. Aonde está localizado esse QR Code? Em todos os dispositivos da Atenas. Então, vamos falar de cinto de segurança? Ele se encontra na etiqueta, na região Legal. dorsal do cinto. No talabarte, também na etiqueta. Você vai pegar seu smartphone, vai escanear Apontar ali. isso, ele vai já abrir o aplicativo da Safety Hub, depois deixar aí os créditos, né, ao César, Safety Hub, nosso parceiro, que hoje esse aplicativo ele traz todas as funções básicas para uma entrega técnica, para uma conferência e eliminando até mesmo a própria ficha de IPI. Um outro ponto importante, não se dá só o cinto de segurança, você pode colocar dentro desse sistema para se fazer checklist, o seu capacete, a sua luva, os seus mobiliários, os seus notebooks. Então, assim, é uma tecnologia. A tua gestão pessoal dos equipamentos, Sim. teu kit de E segurança. o que é legal? Ele mesmo apita ali para você e fala, o José, ele não fez o treinamento.
Você já começa a filtrar. Você imagina uma obra com 300 colaboradores, aquela papelada, documentação, não. Agora, na palma da sua mão, você consegue fazer esse gerenciamento, gerar gráficos e um dashboard de como está o desempenho. Que legal. Isso é muito bom. E tem os vídeos institucionais. Hoje, nos cintos da Athenas, né, tem esse QR Code. Esse QR Code ele já é um vídeo institucional de uma entrega técnica. Nós estamos aperfeiçoando. E esse sistema é um sistema gratuito. Mas quem tem hoje, você que já tem um cinto da Athenas, seu Talabarte, já escaneia. Você pode ver que tem um QR Code, escaneia ele, vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, nossas redes sociais. Nesse canal do YouTube tem os vídeos institucional de cada modelo de cinto, mas você vai ser direcionado já para o modelo de cinto que você está utilizando. Então vai ter o vídeo, né, do nosso diretor Felipe Casarim instruindo você como vestir esse cinto, como fazer a higienização e o principal, como ajustar também esse cinto. Que legal. Ajustar ele corretamente. Que legal, show de bola, né, cara? Baita informação que eu não tinha essa informação. Parabéns aí pela Atenas aí, baita de uma novidade, né, João? Acho que não tinha visto nenhuma coisa parecida com relação a cinto de segurança, por isso que vocês são diferentes. Né? A gente tem que elogiar, né? Não, muito legal, cara. Então a gente trouxe os fatos históricos, lembro da Cosegur, né? Pode falar. Perdão, né? Eu tenho esse... Até eu brinco, eu falo com a minha esposa que eu tenho TDAH, né? Eu tenho déficit de atenção. Eu vou falando, sério, eu vou falando, vou pulando, acabo, depois eu volto no assunto. Volta lá. Tá? Mas finalizando, porque é um caso muito importante, falando sobre o encarregado da obra. Aí, né, chamei ele, falei, seu cinto não tá condizente com a sua atividade, você tem esse risco de queda. Pô, aí a Cosegur na hora. Chegou, então tá aqui o cinto. O cinto que a gente tava fazendo treinamento tá aqui, prestatividade, na hora. O técnico de segurança falou, já pode tirar esse cinto, parabenizar o técnico da pirâmide, né, que já fez, não, pode tirar o cinto agora. O Carlos mandou tirar o cinto, nós já fornecemos o EPI para ele na hora, e o cinto que ele estava utilizando não era um cinto da Atenas, né, era um cinto de um outro fabricante, um cinto muito bom, por sinal. Sim. A gente tem que também sempre enaltecer os tem produtos, coisa boa no mercado. Mas um furo já descaracterizou o cinto, tem que descartar. E era um cinto que fechava em V. Ele tinha que trabalhar depois, né? Ele não acabava. Acabava ali. Então já identifica na hora, já faz a troca. Pra nós, meu Deus do céu, resolveu o problema instantaneamente. Satisfação de estar resolvendo na hora, né? E ele ficou, ele agradeceu, e ele ficou até emocionado. Ele ficou emocionado porque mexi na ferida dele. O que era a ferida dele? Era o bem mais precioso que ele tinha ali. Mexeu só nele, né? Impactou todo mundo que tava ali. Né? Todo mundo. Parou ali, impactou. Aí na hora, todo mundo já começou a olhar e fazer o checklist. Eu falei, isso tem que fazer todo dia, porque a gente usa exemplos. Sim, todo dia. A gente usa o exemplo do colaborador, até mesmo ali, a gente pega na ferida, né? Então tem gremista, tem colorado, aí sabe, tem aquela rivalidade, até mesmo, infelizmente hoje tem a questão de bullying também, que é outro assunto que... Claro. Então ele mexeu ali, o cara não gostou. Se você não faz o checklist, aquele cara que você zoou, né? Enfim, ou teve uma rixa, sabe? Ou até mesmo má fé, ou não só má fé, um descuido do próprio cinto, ele encostou num canto vivo, numa quina, ele pode vir a rasgar e você não perceber. Então, se você não fizer esse checklist diário, você pode sofrer uma queda e esse cinto vira a rasgar. Com certeza, a gente fala isso no treinamento, né? Para quem participou dos meus treinamentos, eu falo sempre sobre o checklist diário e falo para eles na hora do treinamento lá, João, a gente faz o checklist, aprende a fazer, pega o cinto na mão e eu falo, abraça ele. Abraça ele. Pega ele com as duas mãos, bota no teu coração aqui, cara. Porque você tá confiando a tua vida nesse pedaço de tecido, como as fivelinhas metálicas, ele tem que estar 100%, porque ele vai salvar a tua vida, mas ele precisa estar em condição. Então, ame teu cinto, cuide do teu cinto, não só o cinto, todos os EPIs que você recebe da empresa lá, que não é questão de valor agregado, tem sempre valor agregado, mas ele é para salvar a tua vida e promover a tua saúde. Até eu também gosto de usar, né, muito bem a sua colocação, vou até usar também como exemplo isso, né, a gente, tudo que é bom, a gente... E fala pro pessoal dormir com o cinto, tem que cara. replicar. Solteiro, né, porque senão você pode a mulher brigar. E eu falo que o cinto ele é o seu melhor amigo. Claro, cara. E outra coisa, eu falo que o cinto ele conversa com você. A gente brinca, eu falo, oi, tudo bem? A gente fala até com o cinto, mas ele fala visualmente. Para quem não tem o conhecimento, muita gente questiona dentro de um cinto de segurança o que são aquelas letras que tem no cinto de segurança. Sim. Quais são aquelas letras? Sim. Aquelas letras são os pictogramas, são as identificações visuais do cinto, do que é o seu ponto de ancoragem identificado pela letra A,
Identificado pela letra P, o posicionamento. Pela letra S, suspensão, que vem ao ombro, né? E sustentação, que se dá na região umbilical. Então, quem tem o modelo de cinto, né? Não só da Athenas, mas outros fabricantes, você não sabe para que significa essas letras, né? São essas informações. Claro, então, a de ancoragem, ela se dá tanto da região dorsal como frontal, pode ser por meio de uma argola ou 2 argolas. Então, vai ter A/2. Obrigatoriamente, eu tenho que utilizar as 2 alças, 2 argolas. Claro. Né? O P não é o tamanho do cinto, muita gente pensa que é o tamanho. Aí o Consegur manda lá pra obra lá, os pacotes, né? Vem tudo lacrado, assim, da Athenas. Aí vem o P, o cara fala, não, pô, como eu vou vestir esse cinto? Pode mandar devolver. E aconteceu casos de desenvolverem, né? Toda semana acontece. Aí a gente explica, não, o P é a atividade de posicionamento, então vai ter as 2 argolas, né? O posicionamento, e o S de suspensão e sustentação, que se dá ao espaço confinado, e a região de suspensão, atividades de cadeirinha e limpeza de faixa. Conversa através do visual, né? Sim, exatamente. Mas é exatamente exatamente isso. isso. Cuide do seu equipamento e use mesmo esse exemplo que eu citei de amar ele, cara, porque a gente confia a vida no equipamento. Confia. Né? Isso é muito legal. Cara, foi muito legal a sua conversa nossa, que dava pra ficar até amanhã aí, cara, né? Top, Já? né? Pô, agora que comecei, me soltei, cara, pô. Mas foi muito bom, cara, ter vocês aqui, muito conhecimento. João, meu Deus do céu, cara, a gente tem que fazer mais conversa, trazer mais materiais, podem trazer teus equipamentos, a gente grava outro podcast. Que legal. Com certeza o conhecimento que a Athenas pode trazer aí pro nosso material é gigantesco, né, João? Nós, como fabricantes, podemos, já deixo em aberto, né? Sim. Eu, o João Ricardo, como promotor técnico da Athenas, esse convite para vocês de nós gravarmos vídeos institucionais, se fosse no caso, né, de falar sobre zona livre de queda, fator de queda, né? Pontos de ancoragem. Muita gente tem dúvida, mas a gente consegue hoje, né? Temos materiais. Também convido vocês a acessarem o nosso canal do YouTube, mas nós fazemos exclusivo para vocês também. Claro. Para vocês é um material. Para mim vai ser um prazer gravar esse vídeo para vocês, colaboradores. Exatamente. O conhecimento, como eu falei, né? O fato histórico aqui, a gente lembra de tanta coisa, João, que pode contar aqui, né? Coisa, né? Mas legal que tu trouxe um fato histórico quentinho de hoje de tarde, né? Então, foi um exemplo muito legal que tu trouxe, né? Então, bacana mesmo, né? É o dia a dia, né? Todo dia tem um fato, uma experiência para passar, né? Exatamente. E a gente fica feliz pela parceria contigo também, João da Cossegura aí. O pessoal tá confundindo os João ainda lá em casa. Tá? Né? Fala, João, opa. Mas muito legal, assim, a parceria que a gente tem com vocês. Obrigado por ter apresentado o cara que nem esse cara aí, né? Com toda a experiência que ele traz aí, né? Do nicho brasileiro, né? Com relação à segurança e saúde em altura, né? A gente tem que falar bastante mais sobre esse assunto. Com certeza a gente vai aproveitar você aí nas tuas passagens por Chapecó. Cruza na Distrimed lá, tomar um mate e um café, porque paulista gosta de café, né? Café. Cafezeiro. Cafezeiro. E nós aqui é um mate, né? Mas a gente tem os dois lá. Eu tô aprendendo a tomar, Mas mate bom, também, cara, é bom. Um chazinho, né? Chazinho quente. É bom, né? E a Distrimed fica muito feliz, né? Por essa presença ilustre aí. Né, a gente fica bem feliz aí com os resultados que você nos apresentou e dizendo que já está chegando longe nossos assuntos, né? Longe o nosso projeto, né? Que é um projeto desafiador para nós. Se não tem o suporte de toda a equipe aí, da Ana que está sentada aqui na nossa frente assistindo desde o início, né? Que dá o suporte da parte de marketing, gestão do nosso material na mídia, né? E também do Estúdio Closer aqui, a gente sabe o quanto é desafiador. E a gente está se desafiando a cada projeto aqui, cada episódio, né? Imagina. E eu fico feliz aí de ter essa oportunidade de ter trazido aqui você, cara. A gente quer agradecer em nome da Distrimed, toda a equipe lá da FAB, né, que cuida da nossa empresa lá também, né? Minha esposa também, né? Tem que dar um abraço pra ela, que ela fica brava e esqueço dela. Esqueceu no último. Eu esqueci, né? Então, mandar um abraço bem especial pra ela, que ela acredita também nesse projeto. Então, eu vou fazer minhas considerações, né? Se não fizer minhas considerações, eu não chego em São Paulo, a fechadura de casa lá vai ter trocado, né? Isso, pode mandar aquele abraço lá, faz a mão. Quero sim, mas primeiro, né? Novamente, eu quero agradecer aí a Distrimed por essa oportunidade. Agradecer a Athenas Cintos, eu como profissional da área de segurança do trabalho, de estar numa empresa renomada, conceituada em âmbito nacional. Tenho convicção que né, saindo já esse podcast, ele vai ser pulverizado aí nos 4 cantos, porque a Athenas ela tem essa força. Hoje nós temos distribuidores. Não tenho dúvida disso. Né, nossos distribuidores a nível Brasil, nós temos mais de 400 distribuidores aí a nível Brasil, mais de 1.600 revendas. Né, então, vai ser muito importante
falar um pouco, né? Passar um pouco do que nós mencionamos aqui, que muita gente ainda é carente desses assuntos, né? Quero voltar aqui novamente. Vai voltar, sim. Voltar. Se não voltar, a gente busca a força, né? A Cosegur, eu sou suspeito em falar. Ao Flávio, Que é isso. ao nosso amigo, sempre o Durvalino. Durvalino. Né? Durvalino. Grande Durvalino. O Ale é um cara que, rasgando seda mesmo, Uhum. fala 5 anos atrás, não sabia nem falar de segurança, de cinto. Não sabia falar, não. Sabia. O cara que se preparou muito, né? Hoje aí, a gente passa aqui em Chapecó, na cidade, o pessoal, Ale, buzinando, cumprimentando. O cara Assim, vai não, ser mas vereador aí, cara. vai. Mas isso aí. um baita de um profissional que se tornou, né? Isso é verdade. Hoje, nós, falando assim, trabalhamos de olhos fechados com a Cosegur, não temos nenhuma... Um receio, nada, só agradecer o trabalho que a Cosegur faz com a marca Atenas. Não é à toa aí que hoje Chapecó 90% só trabalha com a Atenas. Aí, finalizando, né, minha parte aqui, eu agradecer, né, primeiramente agradeço, claro, a Deus, né, por ter a oportunidade de estarmos aqui, podermos falar, ter o dom aí dessa comunicação. Agradecer a minha filha, a minha família, a minha pequena lá aqui, tenho certeza que ela vai ter muito orgulho do pai dela, né? Da onde o pai dela está, da onde o pai dela chegou. Eles têm mesmo. Né? Eu até me emociono. Eu também tenho. Eu falo, me emociono, né? E da onde o pai quer chegar, que ela vai ter orgulho do super-herói que o pai dela é para ela, para minha esposa, né? A minha família, a todos. E, claro, como eu disse, sempre se capacitando para se tornar melhor que ontem, melhor que hoje e melhor que amanhã. Isso aí. Ok? Legal, cara. Vai ter mensagem aí, João Alexandre da Cosegur. Eu chorei aqui, meu. Eu chorei. Mas a saudade, né, cara? Chorei. Tá no trecho direto, né, cara? A gente Fica 2 dias longe deles, dá uma saudade. Eu tenho a oportunidade de ter bastante tempo com a minha pequenininha Lívia lá. E eu sei como é ruim ficar longe. Até me emocionou. Me emociono. Cara, a gente que é do trecho e a gente sabe como é duro, é difícil ficar longe de quem a gente ama. É muito. Né, de quem zela por nós. Eu falo, gosto de falar. Sempre, né? A oração da mãe é muito poderosa e minha mãe zela muito por mim, não só minha mãe, todos que estão próximos a mim. E assim, dói, é difícil, é gostoso. Difícil. Fernandão, é gostoso de viajar. Eu falo aqui pra vocês. É uma faculdade, né? Sabe? Já viajei mais de 20 estados brasileiros, conheci muita gente, conheci muitos lugares, mas não tem o melhor lugar do que o abraço da sua família, debaixo das asas da sua mãe, da sua esposa, da sua filha. Esse é o melhor lugar. O teu cheiro, né? Então... É o teu canto, né? Não exatamente. Tem igual no mundo. Quem me acompanha, né, sabe, na minha rede social lá, ele sabe o quanto eu sou direto, né? carinhoso, né? Carinhoso, assim, atencioso quando eu tô com a minha família, eu quero ficar 24 horas com eles, venho com o coração partido, mas eu venho com o objetivo de fazer o meu melhor, de dar o meu melhor. Se dedica 100%, né? E fazer o melhor sempre, né? Isso é muito bom. É isso aí. Agradecimento da Cosegur, né? Eu tô aqui pela segunda vez. Verdade. Meu Deus, um privilégio, né? Segunda vez. E eu falo assim, a gente conhece muita coisa, muito trecho aí também. E isso aqui pra mim, o que tá acontecendo agora é um aprendizado também. Tá com vocês aí, tá com um cara, um mestre, como eu falei, ao lado. Você também com entendimento extraordinário na área. Pra mim é uma satisfação enorme, sabe? A Cosegur também agradece o Flávio Dorva lá. Agradece vocês também pelo convite e essa parceria nossa aí, né? Que apenas está começando. A gente vai crescer tanto ainda, tem tanto para crescer, né? Isso. Agregar para nossos clientes, para nossos amigos, parceiros, né? Olha só onde a gente chegou e tá chegando, né? Isso. O cara lá vem de longe e fazer um trabalho incrível também, né? Específico, e a gente enche a boca, enche o coração aí, e agradecer aos nossos clientes, a vocês também, pelo convite, e vamos estar sempre se aprimorando, sempre indo atrás. Ele falou, se dedica tanto, ele comentou agora, chegou a se emocionar, né? Mas a quantia que a gente se dedica para estar conscientizando e protegendo vidas, né? Sim. Isso que a gente coloca em prática todo dia. Acorda lá às suas 4 horas da manhã, vai dormir só. É uma vida que a gente escolheu. É uma vida que a gente escolheu e a gente gosta disso, né? A gente gosta disso e brigadão mesmo. É o que a gente fala, né? Se eu conseguir alcançar uma sementinha, colocar uma sementinha naquele colaborador, o meu dia tá garantido, minha passagem aérea já foi paga, né? E eu tenho certeza que essa semana já teve vários exemplos de que nós conseguimos fazer a diferença.
E isso para mim é o gratificante. Até mesmo as pessoas que a gente tá alcançando nesse momento, gravando aqui, botando na rede para quantas mil pessoas ver, né? E quem sabe milhões no futuro, né? Com certeza. Então por isso a gente também tem que agradecer a você que tá seguindo nós na Distrimed, né? Lá no Instagram, @Distrimed, lá no YouTube, né? Distrimed com 2D mudo no final, como tá na tela aí, para todo mundo copiar, né? E achar nós mais fácil nas redes sociais. A gente está bastante feliz com os resultados também, né, das pesquisas feitas, do tempo que o pessoal fica grudadinho nessa TV lá em casa assistindo, um tempo bem interessante também, né, para também dar valor para a marca que aposta em nós aqui, que é a Cosegur, né, isso é bastante importante, o quanto vocês estão compartilhando, né, visualizando, curtindo, né, e transformando o nosso projeto aí grande, né, para o futuro próximo aí, né, da nossa história, certo, pessoal? Então não deixe de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, @Distrimed, no Instagram também, faça lá, né, como é que é, o João é especialista, né, dê o like, compartilhe, Compartilhe. O que mais, João? Ajuda aí com a setinha lá do se inscreva, né? Encaminha. Isso, encaminha, compartilha pro WhatsApp, no Instagram. Manda pra todo mundo, pra todo família, mundo. pro vô, pro tio, pra todo mundo, né? Mandar que nós garantimos um assunto. Ah, legal. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, certo, galera? Obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Agradeço. E um abração aí pra todo mundo de casa.